Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz a todos. Hoje escolhemos para falar de um tema bem cristão, ou bem divulgado no mundo cristão. Vamos falar da cruz. Então, daremos o título de Cruz e Salvação. Cabe ressaltar que a cruz não é um símbolo cristão. A cruz sempre foi objeto de tortura. Na China, na Índia, no Egito, na Grécia, era sempre utilizado para pregar ou amarrar os que eram considerados malfeitores, que tinham a pena máxima da morte na cruz, por se tratar de uma morte lenta, que vai pouco a pouco exaurindo as forças do corpo físico. Mas a partir da crucificação de Jesus, no mundo ocidental, a cruz se tornou um símbolo máximo. E existem vários tipos de cruzes. A que nós conhecemos tem 4 braços. A mais comum, mas tem a cruz de 3 braços, que só no mundo cristão só pode ser utilizada pelo Papa. Mas isso não nos importa, porque aí entraríamos no campo da religião, e não é esse o nosso objetivo. A nossa intenção é falarmos da cruz como símbolo de regeneração. Bem, podemos dizer que a cruz fincada no chão, em pé, portanto, a base devemos considerar como os nossos pés fincados no mundo material, para dele extrairmos forças através do ressurgimento da espiritualidade em nós. E essa espiritualidade começa a percorrer a parte inferior da cruz, aquela parte longa da cruz. O ponto central, o ponto em que os braços da cruz se cruzam com o tronco, é considerado o momento da expansão dos dons do Espírito que conseguiu vencer as grandes imperfeições que trazia em si mesmo. Então imaginem o seguinte, e eu vou fazer gestos, portanto, não estranhem, por favor. Vamos imaginar a cruz em pé, com os braços estendidos. Onde se encontra a parte inferior com os braços, é mais ou menos onde está o nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que desde a base fincada no solo foi subindo pelo madeiro, chegou a um ponto em que agora não nos satisfazemos mais com a aparência da vida material pura e simplesmente. A alma anseia o desejo de tornar-se unificado, busca, através dos sentimentos, expandir-se lateralmente para levar aquilo que aprendeu no corpo da madeira para os seres todos. Ah, meus irmãos, poderíamos ousar dizendo que a grande maioria da humanidade está nesse ponto, o cruzamento entre o corpo e os braços. Porque todos nós temos necessidade, nós que eu digo,
vou me referir ao mundo cristão. Todos nós temos necessidades de colocarmos em prática, através das nossas mãos, aquilo que está impregnado dentro dos nossos sentimentos. Então, começamos a deixar a materialidade para passarmos da materialidade à razão, à espiritualidade. Porque só pode ser considerado o homem perfeito aquele que tiver vivido todas as experiências do mundo material e então esgotado dos prazeres que a vida material proporciona, começa a dar de si para os semelhantes. Vai nesse entroncamento passar ainda muitas encarnações, porque a aplicação do conhecimento, das experiências, melhor dizendo, vividas através das encarnações no mundo material, precisa de tempo para consolidar-se na prática da caridade. Quando isso, então, ocorrer, começaremos outra vez a subida para a parte superior da cruz, onde deverá ou deveremos conceber a ideia do pensamento, do cérebro. Aí, então, a compreensão integral do homem, a compreensão integral do espírito que já ultrapassou e que vive no mundo material para doar-se enquanto sentimento, enquanto ação, sem se importar com o que dizem as pessoas. Apenas amando pelo imenso prazer que ele sente em amar aos semelhantes. Então, a parte superior se integra ao Criador, ultrapassa os limites daquilo que consideramos reencarnações compulsórias, de resgates, e começamos a trilhar o caminho de desbravarmos os mundos dos Cristos, os mundos dos grandes elementos espirituais, já libertos, livres das necessidades reencarnatórias. Voltando um pouquinho para o conhecimento que a cruz pode despertar, o interesse que a cruz pode despertar, devemos considerar o seguinte: não importa se ela foi o instrumento da morte de Jesus. Não importa se ela foi o instrumento de tantas mortes que precederam a de Jesus. Importa o significado espiritual atribuído a ela, como dizia Jesus: abandona tudo e me segue. O abandonar tudo não significa deixar família, deixar as responsabilidades assumidas. Isso não é deixar, é fugir. É fugir da possibilidade de viver para a espiritualidade, de viver para ter dentro de si a presença do Cristo universal, acima de todos os valores, de todos os bens humanos, simplesmente porque o grande prazer, o que move o espírito reencarnado e desencarnado a partir desse entroncamento é amar a todos, amar a Deus em todas as coisas. Parafraseando, o amar a Deus acima de tudo. Não devemos amar a Deus acima de tudo, devemos amar a Deus em tudo, porque Deus está intrinsecamente presente
em tudo o que manifesta a grandeza da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos e até a próxima semana. Que Jesus nos ilumine sempre. Tchau, tchau.